Atenção, Brasil! O dólar dispara e atinge um patamar histórico, R$ 6,29. O que está por trás dessa alta impressionante? Como isso afeta o nosso dia a dia, os preços e a economia do país? Fique ligado, porque vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre esse marco financeiro. Prepare-se para entender o impacto dessa alta histórica e o que pode vir pela frente. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Aqui Agora News. Aqui, você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo de forma rápida e clara. Se você quer se manter informado sobre os acontecimentos mais relevantes e as tendências que impactam o nosso dia a dia, você está no lugar certo. Não esqueça de dar um like no vídeo se você gosta de notícias e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo conteúdo. Vamos começar com as manchetes de hoje. A queda livre do real. Um marco histórico de 6,25 por dólar. O dia 18 de dezembro de 2024 ficará marcado na história econômica brasileira, como o dia em que o dólar rompeu a barreira dos R$ 6,25, atingindo um novo patamar histórico. A moeda americana iniciou a sessão em alta, refletindo a crescente aversão ao risco no mercado internacional e as incertezas internas. Ao longo do dia, a pressão vendedora se intensificou, culminando numa disparada da moeda americana no final da tarde. Diversos fatores contribuíram para essa desvalorização acentuada do real. No cenário internacional, a decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, de manter a taxa de juros elevada e sinalizar novas altas para conter a inflação nos Estados Unidos, impulsionou a busca por dólar como ativo seguro. Internamente, as preocupações com a saúde fiscal do Brasil e a incerteza em relação à política econômica do governo contribuíram para a fuga de capitais e a depreciação da moeda nacional. A cotação recorde do dólar gerou grande apreensão nos mercados e na sociedade brasileira. Economistas alertam para os riscos de um efeito cascata sobre a inflação, já que a alta da moeda americana encarece os produtos importados, pressionando os preços internos. A instabilidade cambial também eleva a percepção de risco do país, afugentando investimentos estrangeiros e prejudicando o crescimento econômico. Incerteza doméstica e internacional alimentam a crise cambial. As declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no início da semana, contribuíram para o clima de apreensão entre os investidores. Em um evento com empresários, o ministro alertou para a necessidade de um ajuste fiscal mais rigoroso para conter o aumento da dívida pública e garantir a sustentabilidade das contas do governo. Apesar de reforçar o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal, as declarações de Haddad foram interpretadas por alguns analistas como um sinal de que novas medidas de aumento de impostos ou cortes de gastos poderiam estar a caminho, impactando o crescimento econômico. A decisão do Federal Reserve de manter a taxa básica de juros nos Estados Unidos também contribuiu para a desvalorização do real. O Fed sinalizou que novas altas nos juros podem ocorrer nos próximos meses, com o objetivo de conter a inflação persistente na economia americana. Essa postura mais hawkish do Fed torna o dólar mais atraente para investidores internacionais em busca de rendimentos mais elevados e seguros, pressionando as moedas emergentes, como o real. A combinação de incertezas internas e externas criou um cenário desafiador para a moeda brasileira. A alta do dólar não é um fenômeno isolado, mas sim um reflexo da percepção de risco do Brasil no cenário internacional. A falta de clareza em relação à condução da política econômica, a instabilidade política e a fragilidade fiscal contribuem para a aversão ao risco e a fuga de capitais.
impactando negativamente a cotação do real. Economia brasileira. Diante da tempestade, inflação e desemprego no horizonte. A escalada do dólar impõe desafios significativos para a economia brasileira, com potencial para impactar negativamente diversos setores. Um dos principais desafios é o controle da inflação. A desvalorização cambial encarece os produtos importados, pressionando os preços internos. O repasse da alta do dólar para os preços ao consumidor já é uma realidade em diversos setores, como combustíveis, alimentos e eletrônicos, corroendo o poder de compra da população e impactando a atividade econômica. Outro desafio imposto pela alta do dólar é o impacto negativo sobre o crescimento econômico. A instabilidade cambial e a incerteza em relação ao futuro da economia brasileira tendem a afastar investimentos estrangeiros, fundamentais para o financiamento de empresas e a geração de empregos. A desvalorização do real também aumenta o custo de importação de insumos e maquinários, prejudicando a produção industrial e impactando a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. A alta do dólar agrava o cenário de incerteza para a economia brasileira, que já enfrenta dificuldades para retomar o crescimento sustentado após a pandemia. O controle da inflação, a atração de investimentos estrangeiros e a geração de empregos tornam-se desafios ainda mais complexos em um ambiente de instabilidade cambial. O peso da desvalorização no bolso do brasileiro. Impacto em produtos e serviços essenciais. A desvalorização do real frente ao dólar tem impacto direto no cotidiano dos brasileiros, afetando o custo de vida e o poder de compra da população. Um dos principais reflexos da alta do dólar é o aumento dos preços de produtos importados, como eletrônicos, roupas, alimentos e combustíveis. A escalada do dólar torna esses produtos mais caros para os consumidores brasileiros, impactando o orçamento familiar e a capacidade de consumo. O impacto da desvalorização cambial não se limita aos produtos importados. Diversos setores da economia brasileira dependem de insumos e matérias-primas importadas, que também sofrem com a alta do dólar. O aumento dos custos de produção tende a ser repassado para o preço final dos produtos, alimentando a inflação e impactando o poder de compra dos brasileiros. Setores como o de alimentos, medicamentos e transportes são particularmente sensíveis à variação cambial, com potencial para gerar grande impacto no custo de vida da população. A alta do dólar também impacta o setor de turismo e viagens internacionais. Com a moeda americana mais cara, viajar para o exterior torna-se mais oneroso para os brasileiros, impactando o setor turístico e dificultando o acesso a experiências culturais e de lazer em outros países. A desvalorização cambial exige um planejamento financeiro mais rigoroso por parte dos brasileiros, que precisam lidar com a redução do poder de compra e a alta dos preços de produtos e serviços essenciais. Reações do mercado entre a incerteza e a busca por oportunidades. O mercado reagiu com apreensão à desvalorização recorde do real frente ao dólar, refletindo a incerteza em relação ao futuro da economia brasileira e a busca por proteção em ativos considerados mais seguros. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou o dia em queda expressiva, com o índice Ibovespa, principal indicador do mercado acionário, recuando mais de 3%. A aversão ao risco e a busca por proteção levaram investidores a se desfazerem de posições em empresas brasileiras, pressionando as cotações para baixo. No mercado de câmbio,
A busca por dólar como ativo refúgio se intensificou, pressionando ainda mais a cotação da moeda americana. Investidores estrangeiros e empresas com exposição cambial correram para garantir posição em dólar, temendo uma desvalorização ainda maior do real. A volatilidade cambial aumentou significativamente, gerando incerteza e dificuldades para empresas que dependem de importação e exportação. Apesar do cenário de incerteza, alguns investidores enxergam oportunidades na desvalorização do real. Fundos de investimento estrangeiros especializados em ativos de risco têm aproveitado a queda das cotações para comprar ações de empresas brasileiras a preços considerados baixos, apostando em uma recuperação futura da economia. No entanto, a maioria dos analistas permanece cautelosa, aguardando definições mais claras sobre a condução da política econômica e o cenário fiscal do país. Perspectivas para o futuro. Um cenário de cautela e expectativa. O futuro da economia brasileira em um cenário de dólar valorizado é incerto e exige cautela por parte de investidores, empresas e consumidores. A desvalorização cambial impõe desafios significativos para o controle da inflação, a atração de investimentos estrangeiros e a geração de empregos. A alta do dólar aumenta os custos de produção, pressiona os preços internos e corrói o poder de compra da população, impactando negativamente o consumo e o crescimento econômico. As perspectivas para o real dependem de uma série de fatores, tanto internos quanto externos. No cenário interno, a capacidade do governo em controlar o aumento da dívida pública, garantir a responsabilidade fiscal e promover um ambiente de negócios favorável será crucial para recuperar a confiança dos investidores e conter a desvalorização cambial. A aprovação de reformas estruturais, como a reforma tributária e a simplificação administrativa, também é fundamental para melhorar a produtividade da economia brasileira e atrair investimentos. No cenário externo, a trajetória da economia global, a política monetária dos Estados Unidos e o desempenho das principais economias emergentes também influenciarão o desempenho do real. A persistência da inflação nos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia e a desaceleração da economia chinesa são fatores de risco que podem impactar negativamente a economia brasileira e a cotação do real. Em resumo, o futuro da moeda brasileira permanece incerto, exigindo um acompanhamento constante dos indicadores econômicos e das medidas adotadas pelo governo para enfrentar os desafios impostos pela desvalorização cambial. E aí, pessoal, o que acharam das notícias de hoje? Espero que tenham gostado. Lembre-se de curtir o vídeo se você achou as informações úteis e se inscrever no nosso canal para ficar sempre atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Para mais detalhes e informações adicionais, não esqueça de conferir o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Temos cursos incríveis e conteúdos exclusivos esperando por você. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!